cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Podem continuar torcendo contra. Não, eu até gosto. Torçam contra. Jorge, tem que ter fé sempre, acreditar. E vou falar outro, o Verratti é o cara. Ele é o homem que chegou no Vasco pra ficar. E sempre vou levar fé nesse cara. Podem continuar torcendo contra. Este time merece. Eu falei antes de entrar ao show. A gente está acostumado a jogar final. Desde o ano passado sofrimos muito, estamos acostumbrados a sofrer. Por isso ganhamos este show. Estamos muito acostumbrados a sofrer. Torçam contra. Este é o Vasco, acá e em todo lado. Falou tudo. Torçam contra. Quero mais porque sou vascaíno. O sentimento não pode parar. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, porque deu bacalhau, né? Embora o nosso Vasco tenha perdido no tempo normal, vencemos nas penalidades, nos pênaltis, né? Com Léo Jardim salvando a pátria e Pablo Verratti mais uma vez sendo muito decisivo no tempo normal e também fechando as cobranças de pênaltis, né? Um jogo eletrizante, uma expulsão infantil perdão, gente, do nosso cria Ryan, né? Minha voz tá assim porque vocês já sabem, né? Chega jogo decisivo, o Álvaro Silva fica maluco. Fato é que o Vasco aí fez um primeiro tempo para se apagar da memória, ou na verdade não, né? Para relembrar muito, para não se repetir mais, pelo menos durante essa temporada, sobretudo na própria Copa do Brasil, Copa do Brasil, a qual já tem 2 classificados para as semifinais. O nosso Vasco avançou e também o Corinthians, né, passou da equipe do Juventude. Então, meus amigos, é o seguinte, aperte seu cinto de segurança, porque está começando o Madruga Vasco, porque deu bacalhau aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, e é o seguinte, né? Logo de cara vamos começar falando aqui rapidinho da escalação, né? O time que entrou em campo aí foi o Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo, Piton, Hugo Moura, Sforza, Dimitri Payet, Ryan, David e Verratti. Então essa foi a equipe escalada pelo nosso treinador Rafael Paiva para entrar aí no comando, né, como titular, né? Tivemos aí mais de 34 mil pessoas presentes na Arena da Baixada, a atual Liga Arena. O Vasco, que no segundo tempo chegou a ter o Atlético Paranaense chegou a ter praticamente 80% de posse de bola na segunda etapa. Foram acho que 11 ou 12 finalizações do Atlético contra apenas uma do nosso Vasco. O zagueiro Maicon, né, que inclusive no gol que o Vasco levou, ele estava voltando para a zaga porque ele sofreu um rasgo no nariz, uma pancada, quase quebrou o nariz. Um jogo aí na garra, na raça, de forma heróica, na superação, uma classificação emblemática, histórica, né? Histórica, esse elenco muito resiliente, mostrando um poder de reação impressionante, apesar das dificuldades, né? O Verratti sempre ali se colocando na brecha como capitão, como homem-gol, como líder, né? Como espírito ali, vamos dizer assim, o espírito cruzmaltino representando os torcedores. Ele falou que é uma honra ter a oportunidade de vestir a camisa do nosso Vasco. Aí esses foram os jogadores que entraram como titular. E logo é o seguinte, gente,
logo de cara, né, no comecinho do jogo, não, antes de eu falar do jogo, né, a Viva Sorte já estampou, né, a sua marca no uniforme do Vasco, né, já foi estampado aqui no peito, né, do lado oposto da nossa cruz de Malta, e foi estampado também nos shorts aí, né, no calção de jogo dos nossos jogadores, tá, gente? Olha só, o Vasco, né, embora tenha passado um sufoco tremendo lá na Arena da Baixada, logo aos 3 minutos, a primeira chegada ao ataque foi do Vasco, né, só que aí, aos 4 minutos, o Atlético chegou já dando uma resposta já ainda mais assustadora, obrigando o Léo Jardim já a fazer uma defesa com 4 minutos do primeiro tempo, tá, gente? Aí o Vasco chegou ali no ataque com Payet, Piton e Pablo Verratti aos 15 minutos, levando perigo. A jogada não terminou em gol, mas levaram perigo. Diga-se de passagem que o Payet fez um ótimo primeiro tempo. Praticamente todas as bolas que ele pegou, ele quase que não errou. Sempre passes inteligentes, dribles inteligentes. É outra qualidade, é outra coisa. O homem tem qualidade mesmo, né, gente? O Piton fez uma ótima partida e o Verratti incontestável, né? E aí é o seguinte, aos 24 minutos do primeiro tempo, né? O Maicon, que estava fora do campo, que estava sendo atendido, ele que foi ao ataque numa cobrança de escanteio do Vasco, dividiu a bola ali para cabecear, acabou cabeceando a cabeça do zagueiro do Atlético, abriu um rasgo aqui no nariz dele, o nariz dele chegou a ficar meio mole, a gente não sabe se chegou a quebrar. Fato é que o Maicon jogou no sacrifício com o nariz igual uma batata o jogo inteiro, com aquele monte de sangue, né? E aí o que aconteceu? Quando o juiz autorizou o Maicon voltar para campo, o Maicon voltou, só que ele voltou totalmente desorientado ali, fora da sua posição. E o Atlético, inteligentemente, virou a bola de um lado e virou a bola para o outro, trabalhou. Nisso, obrigou o Vasco a fazer o balanço defensivo. Como a defesa do Vasco estava desorganizada, o Atlético encontrou o espaço, né, onde eles abriram o placar ali aos 24 minutos da primeira etapa com o Coelho, né? O Coelho que deu um trabalho danado para a defesa do Vasco. Ele e o Zapelli, né, fizeram um ótimo jogo. Coelho e Zapelli dando um trabalho tremendo e enorme para a defesa do nosso Vasco. Aí parecia-se, né, que tipo assim, não tinha muito jogo e coisa e tal, o Vasco ali tentando jogar num jogo mais reativo, tentando sair na boa, e o Atlético pressionando. O que aconteceu é que aos 32 minutos, em outra bola ali que a defesa do Vasco bobeou, né, um golaço aí do Atlético Paranaense, 2-0 para os caras. Aí, gente, aí eu falei, agora lascou-se, né? Claro, a gente acredita como torcedor, e eu como vascaíno, eu sei que isso acaba quando termina. O Vasco é para quem acredita, mas já dá aquele déjà vu, aquele famoso déjà vu, aquele frio na barriga, passa aquele filme na cabeça, aquele monte de coisa, aquela coisa toda. E logo na sequência, né, o goleiro Mikael foi sair jogando, errou feio, entregou a bola no pé do DVD, o DVD me perde o gol, bate em cima do goleiro, o goleiro fez a defesa, aí a bola sobrou pro... gente, agora não sei para quem foi, sobrou para outro jogador do Vasco, agora me fugiu o nome. Ele hesitou, não finalizou, bateu na zaga, sobrou pro Payet, o Payet driblou, depois bateu para fora, isolou. Aquela hora ali eu fiquei maluco, né? Porque se o Vasco faz, né, um gol logo na sequência, 2-1, ia inflamar a partida de novo. Aí o que aconteceu? O Ryan, muito cabaço, né? Muito infantil, muito infantil. Muito infantil mesmo, numa bola no meio campo ali de raça, só para demonstrar força, para demonstrar raiva ali pro jogador do Atlético. Ele já deu uma entrada forte, já chutou a bola na perna do jogador do Atlético. Até aí tá no jogo, faz parte da regra, não é agressão, não é falta, não é nada, né? Bola em disputa, ele chutou a bola no jogador para a posse de bola ser do Vasco. Só que na sequência ele já foi tentando dar um golpe de judô aqui, ó, com a mão na cabeça aqui do jogador, no ombro aqui assim, no pescoço, e a perna tentando varrer o cara. Aí o cara saiu, se desvencilhou dele, o Ryan muito cabaço, vai me dar quase que um tapa na cara praticamente com a mão assim, do jogador do Atlético Paranaense. Quando eu vi na rápido, né, parecia que o jogador do Atlético tinha reagido, o Ryan tava se defendendo, tipo assim, sai fora, né? Só que não foi, o jogador do Atlético levou a trombada do Ryan, o jogador do Atlético tentou reagir, mas passou longe, não arrumou nada, e o Ryan voltou e deu, né? Tipo assim, toma. Então, tipo assim, ficou barato, tá? Foi vermelho. Por que ficou barato? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque o Ryan pode levar mais um jogo de gancho, hein?
Vocês escutem o que eu tô falando, não é que eu tô torcendo para isso acontecer, não sei se isso vai acontecer, mas existe essa possibilidade. Ele vai a julgamento pelo STJD, todo lance de expulsão é analisado e é julgado no STJD, e se eles entenderem que houve realmente uma atitude antidesportiva, que houve uma agressão, tá? O Ryan pode levar mais um jogo de gancho, além de um jogo automático, ele pode ser punido aí por mais jogos. Vamos torcer para que isso não aconteça. Ele foi muito infantil, eu fiquei com uma raiva enorme dele, enorme, porque minutos antes, no gol que o Vasco levou, o Ryan perde uma bola no meio campo também, uma bola simples na hora da saída de bola, acontece, depois aconteceram as 5 jogadas, depois saiu o gol. Não é que o Ryan perdeu a bola na jogada do gol, não, ele perdeu uma bola ali no momento importante de transição no meio campo, onde o Atlético conseguiu retomar ali a sua fase de ataque, aí depois de algumas jogadas chegou ao gol. Não estou dizendo que a jogada do Ryan foi ali, no caso, o fato para o gol acontecer, mas é um fato, né? Ele errou ali, lá na raiz do lance, o Ryan acabou entregando, depois ele vai e me dá esse mole aí, me é expulso de forma totalmente infantil, que poderia ter prejudicado muito o Vasco. O fato é, né, gente, que a gente tem um jogador no Vasco chamado Pablo Verrete, né? O cara tem estrela, né? Tinha uma música das antigas do MC Cidinho, né? Se a tua estrela não brilhar, deixa a minha brilhar. Pois é, se a estrela dos caras não brilhou, eu não sei, mas deixa a do Verrete brilhar, porque o homem tem estrela. E a estrela dele tá brilhando, e tá brilhando bonito, tá de parabéns aí, né, Pablo Verrete, porque foi o seguinte, uma bola que o Piton conseguiu colocar na medida para ele dentro da pequena área, ele balançou as redes, 2-1, né? Aí o que aconteceu? O Vasco foi aí, o Vasco fez o gol aí aos 45 minutos nos acréscimos, né? Depois tivemos ali, né, aí os 7 minutos de acréscimo, o Vasco terminou então com 2-1. O Hugo Moura ainda falou, agora é voltar concentrados aí pra gente conseguir a classificação, né? Ainda bem que o Hugo Moura falou isso, que eu senti firmeza, e eu tenho certeza que o discurso no vestiário deve ter sido ainda mais firme para todo mundo, né? Aí veio o segundo tempo, nosso treinador foi obrigado a tirar o Payet, porque o Payet tem muita qualidade, fez um ótimo primeiro tempo, só que é o seguinte, o Vasco estava com um jogador a menos e precisando esguarnecer a sua defesa, se o Vasco ainda quisesse ali, de certa forma, ficar vivo no confronto, né? Aí o Paiva, há quem diga que ele agiu errado, que ele agiu certo, é complicado, sabe? É bem complicado, mas eu acho que o Payet estava jogando muito bem, mas o Paiva teve que fazer uma substituição tática, uma substituição de sacrifício, tirou o Payet, porque o Payet é um cara que joga muito com a bola no pé, ele é incontestável, sem a bola no pé, ele não tem a mesma recomposição. Aí o Paiva foi e colocou o Emerson Rodrigues, porque o Emerson Rodrigues já consegue fazer box to box, aquele papel de ponta, barra lateral ou ala, que é o cara que vai para o ataque, volta para a defesa para marcar, né, tipo um volante, que hoje em dia o futebol é dinâmico, praticamente todos os jogadores fazem isso, vão, né, fazem os 2, 3 setores do campo ali o tempo todo, e o Emerson Rodrigues é novo, tem o sangue latino correndo nas veias, né? Tem aquela gana, aquela força, né? Aquela vontade de ganhar, né? Aquela garra, né? E aí acabou até dando certo. O Emerson Rodrigues não entrou tão bem tecnicamente, mas taticamente marcando muito, correndo muito, se entregando muito. Aí o que aconteceu foi o seguinte: o Léo Jardim, em menos de 3 ou 4 minutos, já foi obrigado a fazer 2 grandes defesas, salvando o Vasco logo de cara, assim, no segundo tempo. Foi um bombardeio no início também, nos 4 minutos da primeira etapa, e logo na segunda etapa, nos primeiros minutinhos também, né? Eles não contavam com a astúcia do nosso goleiro Léo Jardim. Aí daí por diante, eu vou resumir para vocês o segundo tempo todinho. Bola na área, Maicon tirou. Bola na área, Léo Pelé tirou. Bola na área, Paulo Henrique tirou, bola vai no gol, Léo Jardim defendeu. Foi o segundo tempo, foi a tônica do segundo tempo. E vem o Atlético Paranaense e zaga. E vem o Atlético Paranaense e zaga. E vem o Atlético Paranaense e zaga. E vem Coelho e zaga. E vem Canóbio e zaga. E vem Mastriani e zaga, né? Só deu a zaga do Vasco, sobretudo Maicon. O Maicon foi um herói nas bolas aéreas, algumas bolas rasteiras ali. Ele tentava dar uns carrinhos muito loucos ali, no meio fora do tempo e coisa e tal. Mas o Maicon foi um leão, não só porque o Vasco se classificou, mas porque ele jogou quase que o jogo inteiro com o nariz ali com uma sangueira medonha, o nariz inchado que nem uma batata.
conseguiu jogar e jogou bem. O Léo Pelé é bem discreto, mas muito concentrado, muito focado no seu posicionamento e no momento ali, sempre nos combates 1 a 1, o Léo Pelé é bastante assertivo. O Paulo Henrique quase não pisou no setor de ataque nessa noite, né, de quarta-feira, porém, todavia, entretanto, no momento defensivo foi outro leão também. Jogou bem ali na defesa, o Paulo Henrique foi muito bem na defesa. Eu, particularmente, o Paiva não tirou o Sforza, tá? Mas eu acho que poderia ter tirado. Acho que o Sforza não foi tão bem, em minha opinião. Não é que eu tô cornetando ele, não. Tá? Não jogou mal, mas não foi tão bem. Na minha opinião, essa classificação do Vasco aí, ela passou pelos pés e pelas mãos de 3 jogadores. Léo Jardim fez defesas ali importantíssimas, que se o Vasco leva o terceiro gol, aí desandava a paçoca, né? Fica muito mais difícil com 1 a menos para buscar mais um gol. Não que seria impossível, não, mas ficaria mais difícil, tá? O outro herói, na minha opinião, foi o Maicon, por ter jogado no sacrifício e por ter tirado muitas e muitas bolas no segundo tempo ali, várias. E o Verratti, né? O Verratti fez o gol que deixou o Vasco vivo no primeiro tempo, né? Ajudou como leão também no segundo tempo na defesa, na catimba, na malandragem, na manha, e fez o gol da classificação. Mas é claro, gostei da partida do Piton, né? Gostei da partida do Payet, né? Eu acho que o David foi um pouco abaixo. O David não jogou mal, gente. O problema é que hoje o jogo foi um jogo que não foi para os jogadores de ataque do Vasco. Era um jogo mais para o meio-campo, né? E o meio-campo nosso não tinha muita qualidade. O Hugo Moura ali marcando muito e o Sforza marcando. Aí o Sforza, quando ele roubava a bola, ele errava o passe. Aí quando ele acertava o passe, daqui a pouco ele perdia a bola. Tava meio que desse jeito, tá, gente? Mas assim, apesar dos apesares, deu Vascão, deu Bacalhau, né? Muito bom essa situação e eu tô muito feliz, tirando a expulsão do Ryan aí. Muito feliz que o nosso Vasco aí, depois de 13 anos, né, que não chegava numa semifinal de Copa do Brasil. A última vez que a gente chegou foi em 2011 e agora a gente volta a ascender, a chegar novamente, né, nas semifinais da Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense, que deu trabalho sim, a torcida deles fizeram a parte, né? Meus parabéns aí para a torcida do Atlético Paranaense, fizeram a parte deles nas arquibancadas, cantaram, vaiaram, torceram do jeito ali normal de se fazer, não fizeram foguetório, não criaram tumulto, né, até onde a gente sabe, com a torcida do Vasco. Eles criaram um tumulto entre eles ali, a própria torcida do Atlético, no fim do jogo ali, mas nada que também causasse holoforte. Rapidinho já foi contornada a situação pelos próprios torcedores mesmo, né? Os jogadores do Atlético saíram bastante abatidos, bastante chateados, né? Eu confesso a vocês, gente, que quando deu ali 30 minutos do segundo tempo, que eu via na cara do Pablo, desesperado, o Coelho, né, com o olho arregalado, o Mastriani desacreditado, né, o Thiago Heleno extenuado, com a língua não, né, porque o Thiago Heleno subia muito para poder obrigar o Vasco, né, a amassar a defesa do Vasco. Então o Thiago Heleno estava subindo e voltando junto com o time. Então o time inteiro do Atlético estava cansado, né? Então eu gostei de ver ali a raça do Vasco no segundo tempo para tirar a bola, porque o Vasco tirou muita bola, foi muita bola para deixar o torcedor do Vasco maluco, para deixar a gente aí quase infartando. Bola que passou triscando ali, bola que o Léo Jardim tirou, bola que o Maicon tirou, bola que o Sforza tirou, bola que o Verratti tirou, bola que o Léo Pelé tirou, bola que o Hugo Moura tirou, é bola que passa triscando na trave, é bola que passa por cima, é bola que passa por um lado, é bola que o cara poderia chegar finalizando, o cara erra o chute, é chute que bate na nossa zaga, né? Foi um famoso defesa contra ataque, né? Esse segundo tempo aí lá na Arena da Baixada, mas foi um jogo heróico, né, gente? Bom, meus amigos, e antes da gente dar continuidade aqui no nosso conteúdo, eu vou colocar para vocês acompanharem na sua tela. Vejam então o gol do Vasco, a defesa do Léo Jardim, o gol aí do nosso querido Verratti El Pirata, algumas declarações também pós-jogo e as festas dos nossos jogadores, que eu já volto para nós darmos continuidade.
Gol! Bora! O Vasco é pra quem acredita. Vamos! Uma serve, vamos! Esto es Vasco, acá y en todos lados. Falou tudo. Parabenizar o grupo todo, cara. Fazer o que a gente fez aqui hoje é pra poucos. A gente tá fazendo história. Es un animal. E a gente acredita o tempo todo. Independente da circunstância, independente do ambiente. Eu acho que a gente tá conseguindo resgatar a essência do que é o Vasco. Eu acho que tá todo mundo de parabéns. Agora é comemorar bastante, que não foi fácil. Mas o grupo todo tá de parabéns. Increíble. Todo en contra hoy, 2-0 abajo, expulsión. Pudimos hacer el gol. Aguantamos el segundo tiempo. Cara, este time merece. Eu falei antes de entrar o jogo. A gente está acostumbrada a jugar final. Desde el año pasado sufrimos mucho, estamos acostumbrados a sufrir. Por eso ganamos estos juegos. Estamos muy acostumbrados a sufrir. Los otros times no están acostumbrados a sufrir, nosotros sí. Es un premio para todo lo que venimos haciendo y tenemos que disfrutar. Porque a gente ya sufrió mucho y va a dejar de sufrir. Ahora vamos a empezar a disfrutar mucho. Quero mais porque sou vascaíno, o sentimento não pode parar. Olé, 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 a cada dia quero mais porque sou vascaíno. Muito bacana, né, gente? Muito bacana, muito legal mesmo de se emocionar. Uma classificação aí, nada mais, nada menos do que emblemática, né, gente? Emblemática. E olha só, diga-se de passagem, né, que o Vasco já está se acostumando com esse enredo, hein? Já vou falar disso aí, olha só. As cobranças de pênalti foram aí, ó. O Pablo abriu as cobranças para o Atlético Paranaense, converteu. O Mastriani, o Sforza, né, abriu para o Vasco, converteu também. Aí o Mastriani fez a segunda cobrança para o Atlético. Puma Rodrigues, meu Deus, que bola do Puma, hein? O Puma colocou, mano. O Puma colocou, tirou onda. Golaço do Puma, né? O Puma que entrou no finalzinho praticamente só para bater pênalti mesmo. Aí o Canóbio, né, entrou e perdeu, né? O Canóbio bateu, o nosso Léo Jardim pegou pegou de mão trocada. A bola ainda pegou aqui no metatarso aqui dele, aqui assim, sabe, no dedinho dele, mas conseguiu defender. E o Léo Jardim ainda quase pegou a bola do Madison, né? O Madison, ex-Vasco, quase que pegou a bola dele ali, defendeu a dele, mas não deu, espalmou, mas entrou. Aí o Vitor Luiz, que entrou no finzinho também para bater pênalti, bateu e fez, guardou com autoridade. Matheus Carvalho também bateu muito bem. E o Verratti, gente, na hora que chegou na hora do Verratti, já me veio aquele filme na cabeça. Falei, porra, ano passado em São Januário, ele foi e me botou o pênalti na trave. Esse ano contra o Criciúma, precisando do resultado, o jogo tava 1-0 pros caras, ou 2-0, não sei. Ele foi e me bateu o pênalti na trave também, o goleiro pegou, não lembro. Não, o goleiro pegou. Aí eu falei, porra, aí o Verratti hoje meteu o gol do Vasco. O Vasco tá vivo nos pênaltis graças a ele. Se ele perder, vai desandar. Gente, eu confesso pra vocês que na hora que o Verratti colocou a bola pra dentro ali, que ele fez o gol do Vasco, eu ajoelhei e agradeci a Papai do Céu, já comecei a me emocionar porque foi lindo, foi uma classificação heróica, uma classificação para entrar para a história. Por que isso? Porque o Vasco passou do Água Santa, né, lá no início da Copa do Brasil, se eu não me engano, acho que na segunda fase ou na terceira fase, né, passou do Água Santa nos pênaltis, naquele enredo maluco em São Januário, o Vasco ganhando, vai lá, perde, cede o empate, depois começa a perder o jogo, depois busca o empate e ganha nos pênaltis. Aí com o Fortaleza, o Vasco fez um jogo aguerrido lá em Fortaleza, um jogo aqui amarrado, truncado aqui no Rio também, aquela coisa toda, vai para os pênaltis, o Kevin Andrade vai bater, Léo Jardim como um gato pula no cantinho e defende, né? E dessa vez agora contra o Atlético Paranaense, né? Léo Jardim fez a parte dele e defendeu, que foi o que salvou, né? Porque todo mundo, né, com a exceção do Canóbio, todo mundo converteu sua cobrança de pênalti. Então, por isso que eu falei para vocês lá no início, que eu coloco essa vaga, nessa classificação nas semifinais do nosso Vasco, da Copa do Brasil, na conta do Léo Jardim, do Maicon e do Verratti. É claro,
Todo mundo jogou, tá, gente? Eu não tô tirando mérito do restante do time, não. Eu quero dizer aqui que esses 3 jogadores, sobretudo, eles foram preponderantes para essa classificação no Vasco. O Léo Jardim, pelas defesas que ele fez durante o jogo e pela frieza que ele teve para defender o pênalti na hora mais decisiva. O Maicon, por ter jogado no sacrifício quase o jogo inteiro e ter salvado várias vezes no segundo tempo ali, naquele bombardeio que a gente sofreu do Atlético Paranaense. E o Verratti, porque fez o gol que deixou o Vasco vivo e fechou o caixão depois ali na hora dos pênaltis, né, fazendo a parte dele, porque, por exemplo, não ia adiantar nada o Michael jogar no sacrifício, o Verratti fazer o gol, o Jardim fechar o gol, pegar o pênalti e na hora H o Verratti perde. Não ia adiantar de nada, e todo esse trabalho ia ser todo jogado por água abaixo. Então, e agora estaria todo mundo aqui, né, criticando, batendo, malhando o Judas, né, vamos dizer assim, em cima do Ryan, em cima do Rafael Paiva que tirou o Payet, em cima do Michael que fez isso, que fez aquilo, em cima do Verratti que perdeu o pênalti. Então, assim, não é só uma classificação, né? É uma situação heróica, né? Uma situação para manter a moral da equipe lá em cima, é uma situação para não deixar o nosso time se abater e para mostrar para a torcida que o Vasco é para quem acredita. Eu acredito, estão deixando o nosso Vasco chegar. O nosso Vasco, a meta era chegar nas oitavas. Passamos nas oitavas, chegamos nas quartas, passamos nas quartas, né? Ganhamos o jogo com virada dentro de casa, buscamos hoje, perdemos, mas também foi uma virada, porque, perdendo de 2-0, com um jogador a menos, na casa dos caras, os caras ali com chance de fazer 3, 4 gols, um bombardeio, né? A torcida deles empurrando. O Vasco vai, consegue me achar um gol com um jogador a menos, segura o segundo tempo inteiro e ganha nos pênaltis. Não perdeu nenhum pênalti e o nosso goleirão na hora H vai lá e faz a defesa. Então isso aí são sinais de que o gigante voltou. Deixaram o nosso Vasco chegar. Agora aguentem, né? Agora aguentem. O Vascão chegou. O Vasco é para quem acredita. É o legítimo clube do povo. Aí eu pergunto para vocês. E aí, meus amigos, isso é um enredo de time campeão? Calma, não estou falando que o Vasco é campeão, pelo amor de Deus. A pergunta aqui é, esse enredo, essa história, essa cronologia dos fatos, já dá a entender, já coloca no imaginário do torcedor aquela história de livro, né, que você pega nos jornais, nas revistas, né, de antigamente, que a gente vai e fica lembrando, né, já começa-se a formar um enredo de time campeão. Vocês imaginam se o Vasco passa na semifinal e consegue levantar esse caneco? O que vai ficar para a história, né? As jogadas, os gols do Verratti, as defesas do Léo Jardim, essas 3 disputas de pênalti que o Vasco ganhou, viradas, né, no plural, porque ganhamos uma pela Copa do Brasil, mas foi na mesma semana contra o mesmo adversário ali, que a gente teve outro confronto também no Campeonato Brasileiro, que foi o caso do Atlético Paranaense, perdendo fora de casa por 2-0, um jogador expulso no primeiro tempo. Gente, eu vou falar para vocês o que deve ter tido de torcedor do Atlético que perdeu dinheiro na hora que o Atlético faz 2-0 jogando na Arena da Baixada. Aquele cara que gosta de aposta, se tava com 2, 3 mil no bolso, atleticano doente, vai lá e mete aquela odd. Ah não, vou botar 3 mil aqui para ganhar 1.000 só, porque é certo o Atlético passar. O que tem de gente que perdeu dinheiro porque o Vasco foi contra tudo e contra todos. Até mesmo o comentarista falou, agora vai se desenhando um enredo heróico, um enredo para entrar para a história, caso o Vasco consiga avançar para as semifinais com 2 gols atrás no placar, jogando na casa do Atlético e ainda com um jogador a menos. Só que eu adorei esse comentário, né, do Rafael, do rapaz que fez o comentário na Amazon Prime, porque logo na sequência, né, o Verratti me mete aquele gol lá, deixando o nosso Vasco mais vivo do que nunca, né, e passamos, né, gente, avançamos, passamos de fase aí, graças ao nosso bom Deus, tá, gente? Olha só, o nosso elenco retorna nessa quinta aqui pro Rio de Janeiro, tá bom? Já para se preparar para enfrentar o Flamengo no próximo domingo no Maracanã. O nosso Vasco treina na sexta no CT Moacir Barbosa, faz mais um trabalho no sábado pela manhã, na parte da tarde já é concentração total para enfrentar o Flamengo no Maracanã no próximo domingo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então o Vasco aí que interrompe, né, uma sequência de vitórias, o Vasco que vinha de 8 jogos sem perder, vinha de uma ótima sequência, perdemos o jogo, mas estamos com a classificação, que é o mais importante, né? O mais importante é a classificação. É claro que ganhar também seria bom para dar ainda mais moral para a equipe. Agora, se tratando de moral, né, foi bom a forma que foi também, tá? Também, porque quando o Vasco
ganha de virada do Atlético Paranaense aqui no Rio, em casa, pelo Campeonato Brasileiro, eu falei para meus amigos, falei, olha, foi bom que foi assim, porque se o Vasco ganha de 2-0 hoje na Colina, entrava de salto alto na quinta pela Copa do Brasil e poderia dar ruim. E a galera falou, pô, é verdade, os caras vão entrar com sangue no olho na próxima quinta. E foi assim mesmo, o Vasco entrou com sangue no olho e ainda assim o Atlético abriu 1-0 dentro de São Januário. Aí o Vasco foi lá, buscou na raça de novo e virou, né? Então esses enredos que são muito importantes para se formar um time campeão, porque aí o Vasco jogando fora de casa ontem, me toma 2 gols, em 32 minutos leva 2 gols, então quer dizer, aquela vantagem construída em meia hora de jogo, ela foi por água abaixo, na casa dos caras, né, mais de 30 mil torcedores ali para os caras praticamente, e o que acontece? O Raiem ainda é expulso, aí muita gente já dava assim, agora já era, desandou, a vaca foi pro brejo, a casa caiu, né? Aí o Vasco vai, faz um gol com o Verratti, a gente fica vivo, leva ali, empurra com a barriga o segundo tempo inteiro aos trampos e barrancos, né? E agora passando nos pênaltis. Então isso é um enredo de uma equipe campeã. Se a gente vai ser campeão, eu não posso afirmar para vocês que Papai do Céu não me mostrou, eu também não sou, né? Nada, nenhuma dessas coisas aí que fica aí adivinhando essas paradas. Mas é o seguinte, temos chance de ser campeão, porque o jogo é jogado. Uma coisa eu sei, o Vasco hoje está entre os 4 melhores times do Brasil na Copa do Brasil, que é o mata-mata mais importante do nosso futebol, mata-mata milionário. Falando nisso, né, faz o Pix. Meus amigos, o Edinaldo, né, vai ter que fazer um Pix para o nosso gigante aí, mais dinheiro entrando nos cofres do nosso gigante da colina. Esse dinheiro, diga-se de passagem, já paga aí mais ou menos uns 40% a 50%, vamos colocar assim a grosso modo, né, da compra que o Vasco fez do Maxime Domingues, né, do nosso novo meio atacante suíço. Esse valor aí que o Vasco vai ganhar na Copa do Brasil, já dá para fazer isso. Ou, por exemplo, dá para pagar praticamente 1/3 da folha salarial. Ou, por exemplo, dá para quitar a dívida aí com o escritório de advocacia, ou pagar aí compra de jogadores que o Vasco não pagou, como o próprio Marcelo Santana afirmou, que o Vasco corre assim, né, hoje um risco de sofrer ali transfer ban por não pagamento de contratação de atleta. Então, muito boa essa situação, o Vasco está garantido na semifinal. Álvaro, quem o Vasco pega? Gente, teremos nessa quinta-feira à noite, 9h45, Atlético Mineiro e São Paulo na Arena MRV em Belo Horizonte. O Galo Mineiro saiu na frente pelo placar de 1-0, tem essa vantagem, vai definir em casa, tá? Quem passar nesse confronto, né? Quem passar nesse confronto enfrenta o Vasco. Qualquer vitória e qualquer empate, a vaga é do Atlético Mineiro. Qualquer vitória por 2 gols de diferença ou mais, a vaga é do São Paulo, tá, gente? Então fica para vocês aí o registro. Agora, voltando ao assunto do clássico de domingo, Vasco e Flamengo, o Vasco vai ter que juntar os cacos aí, né? Porque o Paulo Henrique deixou o gramado mancando, porque ele deu para perceber que ele sofreu aqui na parte de trás da coxa, se não me engano, acho que é a posterior que se fala, né? Na parte de trás da coxa, deu para ver que puxou e puxou legal a musculatura dele. Tomara que tenha sido apenas mesmo ali cãibra, cansaço e coisa e tal, né? O Piton saiu muito cansado, estava mancando também, né? O Vasco aí deu tudo de si contra o Atlético Paranaense. Aí tem gente que fala assim, mas ficaram aí vários dias treinando, jogadores aí Nutella, não sei o que mas o campo do Atlético é um campo muito duro, de grama sintética, é um campo de muito impacto, muito duro, e foi um jogo de alta voltagem. Foram os 90 minutos, o Vasco correndo atrás da bola. Vocês têm noção do que é isso? Eu já joguei muita bola na minha vida, hoje em dia eu brinco, jogo uma peladinha ou outra só de vez em quando. Mas é o seguinte, quando você não tem a bola, você corre muito mais, porque quando você tem a bola, você domina, trabalha a bola, toca, dá um passe, passa um jogador aqui, abre ali e tal. Aí de vez em quando o lateral ou um ponta dá aquela espetada, dá aquele sprint, tenta uma jogada diferente, mas no geral você corre muito menos. Você domina, toca e passa, domina, aquele negócio, aquela movimentação mais leve. Quando você está sem a bola, você tem que correr o dobro. Por quê? Você tem que acompanhar a velocidade da bola para tentar roubar a bola, mais a inteligência tática e a marcação. Então por isso que eu estou falando para vocês que o Vasco vai ter que juntar os cacos aí para enfrentar o Flamengo no próximo domingo. A gente pode ser que veja, né, a estreia de Maxime Domingues, ele pode ficar aí à disposição do Rafael Paiva para o confronto do próximo domingo, tá? E também pode ser também
que o Felipe Coutinho, né, resolva também aí, não sei, né, dar o ar da graça, vamos aguardar, quem sabe ele volta ao nosso elenco. Fato é, né, que graças ao nosso bom Deus, não estamos falando aqui da zaga, não estamos falando do Leonardo nem do Maicon, né, de que ninguém entregou a paçoca, né, ainda assim o erro gravíssimo do Ryan, a gente tem certeza que vai ser corrigido, né, que o Vasco vai conversar com ele para tentar melhorar essa situação nele. Ele é um rapaz novo, errar, todo mundo erra. Eu também uma vez, num campeonato de várzea, numa disputa de terceiro lugar, né, o nosso time ganhando por 2-0, o goleiro titular machucou, era molecão, era reserva dos juniores. Eu peguei e entrei. No que eu entrei, o time dos caras veio, o jogador deles lá, o ponta direito dos caras saiu na cara do gol, eu e ele, eu muito cabaço, fui sair no cara, o cara deixou a perna só para ter o contato, peguei a bola e a perna do cara, o juiz também tendencioso, deu pênalti, 2-1 para os caras, depois no escanteio, os caras cabecearam e empataram o jogo foi para os pênaltis, eu peguei um pênalti, né, depois o meu time acabou desperdiçando, o meu time perdeu, eu fiquei mal pra caramba, já fiquei me culpando pra caramba por ter feito o pênalti que originou o primeiro gol dos caras, que deixou eles vivos no jogo, depois nós perdemos a disputa do terceiro lugar, já fiquei muito chateado, não era nem uma final, hein? Eu já fiquei muito chateado. Vocês imaginam um jogador de alto nível, profissional, numa Copa do Brasil, numa quarta de finais, vestindo a camisa do Vasco da Gama, me dá esse mole igual o Ryan deu aí, e é expulso de forma aí totalmente tola, né? Então tenho certeza que o Vasco vai trabalhar isso para poder corrigir essa situação no atleta, né, gente? E graças ao nosso bom Deus, deu bacalhau, eu tô muito feliz porque o Vasco é para quem acredita. Eu vou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vasco ainda é de sempre. Valeu e é nóis, Vasco!